Jesus apazigua a tempestade. E uma das observações que eu faço aqui, né, Gabriel, é que Jesus, ele, num determinado momento que eles estavam atravessando para o outro lado da margem do rio, Jesus, ele adormece, né? Ele dormiu em um determinado momento. Eu vejo aqui que Jesus, ele estava, embora sendo divino, ele sentia, estava suscetível, né, às mesmas características do nosso corpo humano. Afinal, ele era um ser humano como nós, embora tivesse os atributos 100% divino. Porque era filho de Deus, e é filho de Deus. Mas Jesus sentia canseira, ele sentia provações, ele sentia dificuldades, ele sentia tudo aquilo que nós sentimos, os mesmos problemas que nós temos hoje, momentos às vezes de raiva que nós passamos, porque a palavra de Deus, ela diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque isso produz uma raiva extensa, né? A raiva, ela vai progredindo, é como um problema de estômago que, se não for tratado, vira uma gastrite, vira uma úlcera e se torna um câncer. Então Jesus pede para nós, e a sua santa palavra, que a gente recue em determinados momentos para que não possa haver uma progressão do problema, mas sim uma solução da causa. Jesus, ele sente canseira, fadiga, e nesse determinado momento ele dorme no barco, e os discípulos, enquanto Jesus dormia, vem uma tempestade, os discípulos ficam apavorados e acordam Jesus, né? Como que você vê essa passagem em que Jesus, ele dorme no barco, a tempestade vem, balança o barco? Na Bíblia, ali Jesus na verdade, ele dorme, e eu acho que Jesus mesmo manda a tempestade para testar, para ver que o discípulo tem fé. Então eu acho que nós não devemos ter medo. Para que os discípulos iam ter medo que Jesus estava ali? Que eles sabiam, viam Jesus fazendo os milagres, mas mesmo assim eles temeram e chamaram o Messias. Então isso significa que nós devemos, que mesmo que você está caindo de um prédio, ou que você esteja perto da morte, ou que tenha, você que está passando por dificuldades, que os ladrões vêm e perseguem, não precisa ter medo, porque Jesus está ao seu lado. E todas essas dificuldades é como uma tempestade, e Jesus pode acalmar essa tempestade na sua vida. Isso é verdade, Gabriel. É exatamente isso que eu ia falar. Porque os discípulos deles ali, eles veem que eles sentem a necessidade de acordar Jesus para que o problema possa ser solucionado. Mas Jesus, ele demonstra aqui, ó, nós vemos aqui, que ele vai e manda que a tempestade se acalme e tudo mais, né? E Jesus, ele dá uma cobrada nos discípulos, vamos dizer assim, ele dá uma chamada de atenção neles. Ele diz para eles: olha, essa não é a única chamada que Jesus deu nos discípulos. Na Bíblia a gente vê várias vezes Jesus chamando a atenção dos discípulos, né? Tem um caso daquele endemoniado, aquele menino que era sacudido por espíritos malignos, que os discípulos foram convocados a expulsar aquele demônio da criança, e eles foram e tentaram expulsar e não conseguiram, ficaram envergonhados. E o que acontece? Jesus chega lá e expulsa, e resolve o problema.
E eles ficam intrigados porque Jesus conseguiu resolver o problema. E depois eles em casa indagaram Jesus, né? E Jesus, nesse momento, Jesus falou para eles, falou bem assim, homem, até quando estarei convosco, né? Jesus está dizendo, poxa, será que eu vou ter que ficar quanto tempo com vocês aí? Todo esse tempo que eu estou com vocês, vocês não aprenderam a exercitar a vossa fé? Então nós vemos aqui que nesse momento Jesus também ele dá uma chamada de atenção nos discípulos. Ele diz, olha, e disse-lhes, aqui no 25, a gente vai pulando para trás, para frente, para a gente poder assim argumentar sobre o assunto, né? Para a gente não ficar pautado num cronograma, né, que sempre se segue. Então, Jesus disse aqui no 25, ele diz o seguinte, onde está a vossa fé? Aonde está a vossa fé? Porque afinal eles estavam, né, Gabriel, andando com Jesus, eles viram. Nós podemos até dizer hoje que, por exemplo, nós hoje, embora andamos com Jesus espiritualmente, mas eles, os discípulos, eles viam Jesus, literalmente eles estavam vendo ali Jesus, as ações, os milagres que Jesus fez. Então a cobrança de Jesus em cima deles é maior. Jesus está dizendo, onde está a vossa fé? Jesus, ele queria uma atitude dos discípulos, né? Naquele momento que Jesus queria, o que Jesus esperava deles, é que eles, diante daquela situação que chacoalhava o barco e tudo mais, que eles tomassem uma atitude e usassem da fé deles, dissessem, olha, ordenassem que aquele evento parasse, né? Ou quem sabe, embora não ordenasse, não dessem a palavra de autoridade vinda do céu, mas quem sabe Jesus esperava que eles tivessem fé, porque Jesus estava com eles no barco. Então é assim na nossa vida. Muitas vezes em momentos de dificuldade, a gente tem que bater o pé e exercitar a fé. Mesmo em momentos difíceis que você vê que as coisas não estão indo bem e tudo mais, mas você tem que confiar. O que Jesus queria dos discípulos era confiança. Jesus queria que eles confiassem. A confiança está inteiramente ligada com a fé. Porque confiar significa ter fé. Quando você confia em alguém, né? Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Então nós devemos confiar em Deus, né? A Bíblia diz, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Porque quem confia em Deus, renova as suas forças. No momento de profunda dificuldade, a confiança dele em Deus, ele fica extremamente abatido, mas ele se lembra que o Deus a quem ele serve é poderoso. E ele pensa, não, eu vou sair dessa circunstância, hoje eu posso estar passando por um problema difícil, mas eu vou superar essa dificuldade, eu vou superar esse momento que eu estou passando na minha vida. E a pessoa reage, se levanta, e aí Deus age na vida dela. Era isso que Jesus queria dos discípulos nesse momento de tempestade. Essa tempestade aqui não é uma simples passagem que foi deixada aqui para que alguém olhasse a história de Jesus, simplesmente a biografia. Alguém dizer, olha, Jesus andava de barco. Não é isso. Olha, Jesus atravessou daqui para ali. Não era isso. Isso, todas as histórias que estão aqui pautadas na Bíblia, elas estão aqui para exemplo e para nós usarmos e usufruirmos ela no nosso dia a dia. Então eu quero dizer para você o seguinte, se você está passando por um momento de dificuldade, eu quero dar para você uma palavra de fé. Não uma palavra minha, mas uma palavra bíblica de fé. Quando o povo de Deus chegou na cidade prometida, que Deus havia prometido uma terra que manava leite e mel, e eles chegaram lá, e quando foi mandado 12 espias para espiar a terra, eles foram lá para dar uma olhada na terra, e quando eles chegaram lá, eles se depararam com um problema muito grande. Eles esperavam chegar lá e pegar uma terra limpa, pronta para... Mas eles tinham que conquistar essa terra. Todo o trajeto da nossa história, da nossa vida, ele tem sofrimento, tem frustrações, tem decepções.
né? O evangelho que tem sido pregado hoje em dia, assim, não vamos generalizar, né, dizer que todo o evangelho tem sido pregado, mas de uma forma assim bastante abrangente. Hoje a gente vê um evangelho bem fácil, as coisas, um evangelho onde você aceita Jesus e todos os teus problemas estão resolvidos. Mas a questão é que aceitar Jesus é sofrimento. Jesus falou: quem quiser vir após mim, né, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus está dizendo, nós temos uma cruz para carregar, né? Vai ter alguns processos na nossa vida difíceis, mas não impossíveis, porque Jesus está conosco, né? Davi teve que enfrentar o gigante. Ele viu aquele gigante, ele teve que ir lá, ele teve que agir, ele teve que ter atitude, ele teve que ir lá lançar a pedra. O problema foi resolvido, mas ele teve que enfrentar a adversidade. Então nós vemos grandes homens da Bíblia aí que tiveram promessa de Deus e que demoraram anos para receber a promessa, né, Gabriel? Você conhece algum homem da Bíblia, por exemplo, que recebeu a promessa rapidinho, assim? Ou o que você me diz a respeito desse assunto? Sobre a dificuldade dos homens da Bíblia que receberam promessa de Deus, mas que sofreram para que essa promessa fosse cumprida em sua vida. Homens que sofreram... Teve Abraão também, que ele esperou foi quando ele era já jovem que Deus prometeu para ele, né, para que ia dar um filho. Ele esperou até ficar velho, depois. Exatamente, né? Venhou. Esperou, né, filho, um bom tempo e sofreu, teve uma vida bastante sofrida, né? E então é assim que nós vemos as coisas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então nós vemos aqui que nós precisamos estar pautados na palavra de Deus. Esse texto da Bíblia aqui nos mostra. Então quando aqueles homens lá foram espiar a terra, eles foram em 12. Quando eles voltaram de lá, o que acontece? Quando eles voltam de lá, os que foram junto, menos Josué e Caleb, eles voltam desesperados, porque o que eles vê lá, o que eles vão lá, o que os olhos deles viram na terra, foram gigantes, homens extremamente perigosos à vista. E eles voltam desanimados, né? Porque não é aquilo que eles esperavam, uma terra que manava leite e mel, eles iam chegar lá e conquistar. Iam chegar e iam tomar. Eles veem uma barreira muito grande. E de certa forma eles até acabam desestimulando o povo de Deus com suas palavras. Mas Josué e Caleb, eles têm atitude, eles têm aquilo que Deus quer que um homem tenha. Josué e Caleb dizem: não, nós vamos possuir essa terra. Deus prometeu para nós. Realmente tem gigante na terra, mas nós vamos possuir a terra. Então eles dão uma palavra de ânimo. E a palavra que Jesus dá para nós, né, Gabriel? E que Jesus dá para aqueles que estão assistindo esse vídeo. Jesus dá a palavra: tenha ânimo. A palavra que Jesus dá para você, que a palavra de Jesus está pautada nisso: tenha ânimo, você vai conseguir superar.